Bom dia! Bom dia, bom dia! Estamos começando um Café com a Pri nesse dia todo especial. Por quê? Porque estão abertas as inscrições para o programa PDL. Tô aqui muito animada, desde cedo, recepcionando as novas alunas. Bom dia! E aí eu fiquei naquele negócio, vai ter café com a Pri ou não vai ter café com a Pri? E eu falei, vai ter café com a Pri. Sabe por quê? Porque esse é o meu compromisso com você que tá aqui pra gente começar a semana com alegria, pra gente começar a semana bem. Porque se você não lutar pelos seus sonhos, você vai ter que aceitar o que a vida, o que as pessoas impõem pra você. Ó, a Lari, já comprei, mas perdi o primeiro lugar. Lari, se alegre. Se alegre. Não ia dar pra todo mundo conseguir esse primeiro lugar mesmo, mas você garantiu aqui, ó. Já tá aqui separado o seu, tá bom? Tá aqui separado o seu material Descomplicando a Gramática pra todas as pessoas que entraram e que entrarem, né? Até as 9 da manhã eu vou mandar esse presentão aí pra sua casa e nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar, porque o que a gente tá fazendo é de fato um grande passo para a gente transformar a educação dos nossos filhos. E isso não tem preço. Isso não tem preço. De quem foi o primeiro lugar? Não sei ainda, gente. Eu vou colocar lá o nome. Eu não lembro. Eu sei que a pessoa entrou 6h30... Ó, 6h37, assim, no prego. E alguns segundos, né? Mas eu vou printar a tela e vou mandar, tá bom? Vou printar e vou mandar. Não consegui ainda, eu tava ajudando várias pessoas. Ó, eu não quero ninguém chorando por causa desse primeiro lugar, hein? Não quero. Não quero, não chore. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar. E se você não conseguiu o primeiro lugar, para ganhar o material físico, você tem que estar alegre, porque você consegue entrar no programa e você consegue fazer pelo seu filho o que ninguém vai fazer. Tá? É realmente ter clareza do poder que você tem em suas mãos para transformar a educação dos seus filhos. E a gente às vezes não acha, a gente não tem noção. A gente não tem noção do que a gente pode fazer para mudar a história dos nossos filhos. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo esse final de semana, porque o Café com a Pri é isso aqui. É a gente poder estar próximas, né? É realmente um momento que eu me sinto amiga de todas vocês. É assim, best friends. Porque realmente a gente passa muito tempo juntas e isso é maravilhoso. E eu me alegro. A Pri, ei Pri, bom dia. Meu filho acabou de acordar perguntando se já fiz a inscrição. Coloca aqui pra mim, gente, quem é a aluna PDL? Agora você que acabou de se tornar aluna PDL, você vai poder colocar eu sou aluna PDL. Coloca aqui pra mim. Que alegria, nós vamos caminhar juntas, vai ser incrível. É um movimento realmente de união, de ter uma pessoa com quem contar. Nossa, e eu fico assim, muito emocionada. E acredite, todos os dias eu oro a Deus e peço para que Deus coloque pessoas que realmente precisam desse acompanhamento, pessoas que se encontram desesperadas, pessoas que realmente acreditam que não tem mais solução realmente. E eu tô aqui para caminhar junto com você. Olha aí, Alari, eu sou aluna PDL. Rogério Vitoriano, oficial. Não é o Rogério, né? É a esposa, com certeza. Eu sou aluna PDL. Fala o seu nome aqui. Que alegria, vai ser incrível. Já está sendo incrível, né? Todas essas semanas que passamos juntas foram semanas de muito aprendizado, de muito crescimento. E acredite, eu também cresci, eu também aprendi. E isso não tem preço, né? Então vamos nos alegrar. Não deixe que as situações do dia a dia te façam infeliz. Porque tudo que nos acontece, tudo que nos acontece, nós podemos decidir ser feliz. Nós podemos decidir a forma como a gente vai lidar com as situações. Como é que você encara as coisas da sua vida? Como uma perda, como uma derrota? Seja bem-vinda, Débora, minha querida aluna PDL. Vamos juntas! É isso. Deixa eu contar o que aconteceu comigo essa semana.
Hoje eu não vou falar muito sobre isso, eu quero tirar uma aula só pra falar sobre essa questão de temperamento, tá? Essa semana, no sábado, mais especificamente, eu tive que ir pra obra da minha casa, né? Aí o que acontece? E acabou atrasando e a gente resolvendo um monte de coisas. E meu marido tava conversando com um rapaz lá. E aí nós ficamos assim, de 10 da manhã até quase 3 da tarde, resolvendo pepino. Quem tava com a gente? O Luiz e a Ana. Porque com quem que eu ia deixá-los, né? Não tinha como, eles foram com a gente. Então imagina duas crianças no meio da poeira, do bar, da terra, naquela confusão. E eles lá. Levaram Lego, brincando lá na beiradinha que tinha e brincando. Parabéns, Gretiane! Seja bem-vinda, minha aluna PDL, que alegria! E aí, na hora que a gente estava indo embora, o rapaz chegou pra mim e falou assim: nossa, é a primeira vez que eu vejo dois irmãos sem brigar por esse tempo todo. Eu não vi os dois brigando nenhuma vez. Eu nunca vi isso acontecer. E aí depois eu tava conversando com o Felipe, eu falei assim, nossa, isso é tão normal pra gente, isso é tão natural, né? O Luiz e a Ana, eles convivem tão bem, aqui em casa é um ambiente tão gostoso, sem brigas, sem gritaria, sem discussão, que isso passa a ser uma coisa natural. E a gente acaba acreditando que realmente isso é a realidade de todo mundo, e a gente sabe que não é. E aí a gente tava conversando sobre temperamentos. E aí a gente tava conversando do temperamento do Luiz Felipe, que é colérico, daquele assim, colérico. E a Aninha, que é uma sanguínea da sanguínea, é tudo aos extremos. E aí, se a gente for analisar e fazer uma leitura do temperamento de cada um, eram pros dois passarem o dia inteiro brigando. Eram pros dois passarem o dia inteiro brigando. O Luiz provocando, né? E a Aninha estourando. Né? E o que eu tô querendo dizer com isso? O ambiente molda o temperamento do seu filho. Eles não vão deixar de ser colérico e sanguíneo. Mas é o ambiente, é o seu ensinamento, é a forma como você treina com os seus filhos, né? Ou o seu filho, que vai determinar a forma como ele vai se comportar. Eu vejo que hoje isso se tornou um grande problema. Os temperamentos, eles se tornaram uma desculpa para você agir mal. Aí, ó, a Paty também aqui é sanguíneo e colérico. Conta aí pra mim, gente. Tem muita briga aí ou tá sob controle? Conta aí pra mim. Então, realmente eu vejo que essa questão do temperamento é uma desculpa. Então, se a criança não se concentra... é colérica. A criança, é sanguínea. E as mães, infelizmente, vão entrando nessa onda de justificar o mau comportamento, justificar a intolerância, justificar tudo de errado que acontece e fala, é o temperamento. E isso me incomodou muito no sábado e assim, eu fiquei muito alegre porque, como eu falei, como isso é muito normal e natural pra gente, a gente não percebe. É natural. É igual o ar que você respira. Você não fica, eu tenho que respirar agora. Eu tenho que respirar. Não, você respira, você nem pensa, você tá respirando. Aí a Lari, tenho duas sanguíneas e uma fleumática. Ontem uma senhora que trabalha na igreja me falou que acha elas muito felizes, porque eu estava de parabéns, porque elas se dão muito bem. É isso. Então, o que eu quero trazer de ensinamento pra vocês hoje, tá? Hoje a gente não vai fazer um encontro longo. Vim aqui honrar o meu compromisso porque é uma alegria poder estar aqui, mas eu vou recepcionar as alunas, nós estamos com as inscrições abertas, nós vamos ajudar todas as alunas que ainda não conseguiram entrar, todas que entrarem até as 9 da manhã vão ganhar o Descomplicando a Gramática. Hoje, quem entrar hoje até as 23h59 tem os R$700 de desconto garantido, então não perde tempo, vem fazer parte. Porque realmente é um programa voltado para transformar a educação do seu filho de forma integral. Não é só a gramática, acredite, não é só a gramática, é um programa realmente integral, porque nós vamos caminhar juntas e isso é a coisa mais maravilhosa. Então, o que acontece? O que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje
sobre o ambiente. A forma como você educa o seu filho, a forma como você treina o seu filho. Eu sei que uma das maiores preocupações, a Raquelzinha, o que é isso? Sanguínea e fleumática. É o temperamento das pessoas, tá? Cada pessoa tem um temperamento. Tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o fleumático, tá bom? Aqui o colérico ama ler livros, nem precisa de muito esforço. Já o sanguíneo começa uma página, daqui 5 minutos disse que já está na página 50. Muita preguiça em ler, sai pulando tudo. Pois é o temperamento. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês? Não use o temperamento como uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Não use nada como desculpa para não fazer, né, o que precisa ser feito. Adultos fazem o que precisam ser feitos. Crianças fazem só o que quer, o que está gostoso. Por isso que a criança ela precisa de um tutor. Ela precisa de um adulto para direcioná-la, para conduzi-la, para orientá-la, para formá-la. Pare de se justificar. Pare de buscar culpados. Assuma o controle da sua vida e a educação dos seus filhos. Formar uma pessoa não é fácil. Formar um ser humano não é fácil. Os nossos filhos, eles vão errar ao longo da jornada. O que não pode acontecer é eles errarem e você não tá ali para mostrar o que é certo. Opa, isso aqui não pode ser feito. Não é assim que faz, não é assim que trata a pessoa, não é assim que se comporta. Vem cá. É por isso que é tão importante você ser uma mãe atenta. Não é o que a gente tá sempre falando aqui? Precisamos ser mães atentas. Precisamos ser mães intencionais. Se você não corrige o seu filho, se você não educa o seu filho, se você não treina o seu filho, você passa aperto quando você sai, quando você vai para qualquer lugar, porque você perde o controle. E esse treinamento, ele precisa ser algo diário. É algo que acontece todos os dias. Inclusive, o fato de você treinar o seu filho para que ele tenha um bom comportamento, isso te ajuda na organização dos estudos. Criança que não te obedece, que não te escuta, criança que não tem rotina, ela não vai sentar para estudar. Ela não vai te ouvir quando você mandar ela ler um livro. Ela não te ouve. Então, se preocupe com o ambiente da sua casa. Tenha uma casa o mais organizada possível. Eu não tô falando aqui de condição financeira. Não. Você pode morar em qualquer lugar. Eu tenho uma aluna que mora assim, em um lugar bem humilde. Mas a casa é toda organizada. Tem lugar para tudo. Não é aquela casa que é um caos. Não tem hora de tomar café da manhã. Não tem a hora para almoçar. Não tem os momentos, né, das refeições. Não tem a hora para estudar. Não tem a hora para ler. Criança precisa seguir uma rotina, isso precisa ser metódico. Tipo, todos os dias no mesmo horário. Precisa ser feito repetidamente. Então, você não consegue mudar tudo de uma vez. Não dá. Não dá pra mudar tudo de uma vez. A gente quer o resultado e às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez. Aí sabe o que acontece? A gente não consegue. E aí a gente desiste. Porque não deu pra mudar. Eu tentei. Não, é uma coisa de cada vez. Então vai ajustando isso na sua casa. Tira o que tá de entulho. Ontem eu comecei a mexer nos livros. Eu falei, não, eu vou guardar, vou arrumar um canto pra colocar esses livros. Não vou deixar aqui. Inclusive nem terminei, né? Porque eu fiz live ontem à noite, tava organizando tudo pra abrir as inscrições hoje. Mas a gente precisa parar e fazer isso. Abrir o guarda-roupa e ver o que é um peso aqui dentro. Quais são as coisas que eu não uso. Tira da sua casa esse peso, porque é peso. Para de ser pessoa que vai acumulando tudo. Desenvolva horário. A criança, ela tem que ter hora para acordar. Óbvio, gente, óbvio que existem exceções. Você foi para um aniversário, chegou de madrugada. Né? Óbvio que eu não vou chegar e vou colocar meus filhos para acordar antes das 6. Né?
porque isso é uma exceção. A gente tem que ter sabedoria. Olha aí, ó, já sou aluna PDL, eu quero conhecer as minhas novas alunas PDL. Coloca aqui pra mim. Então, a criança ela tem que ter horário pra acordar. Porque senão, a sua casa é um hotel. Cada um toma café da manhã no horário, cada um acorda no horário, cada um faz o que quer. E você fica louca tentando servir todo mundo. Olha aí a Pri, minha aluna, Xará, Pri. Entenderam? Hoje à noite nós vamos ter live, tá? Quero falar sobre esse processo para você conseguir ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Torcendo aí para ser a primeira. Pois é, vou divulgar aí quem foi a primeira. Mas olha só. Todas que entrarem, tá? Então todas vocês que já entraram, as que vão entrar até as 9 da manhã, vão ganhar o Descomplicando a Gramática, tá? Vão ganhar. Esse aqui já tá garantido aí pra vocês. Não é sorteio, é presente. Entenderam? Então bora começar a nossa semana bem. Bora começar a nossa semana com alegria. Bora começar a nossa semana decidida a fazer a diferença. Sai da live agora, já ajustando o que precisa ser ajustado. Dá uma olhada aí, 360 graus, o que precisa melhorar aí na sua casa. Ah, Priscila, são muitas coisas, tá? Mas escolhe uma pra você melhorar hoje. Escolhe uma. Vai lá e faz ela ficar legal. Melhora aquilo. E vai fazendo isso todos os dias. Ajusta o horário de estudo dos seus filhos. Pega um papel e uma caneta e anota. Qual é o horário que ele vai estudar todos os dias? Quais são os horários que eles vão fazer a leitura? Ah, Priscila, mas ele não quer ler. É óbvio, no início ele não vai querer mesmo. Mas ele vai ler. Ele vai ler. Ai, não quer. Ele vai ler contra a vontade? Ele vai ler contra a vontade. Mas você senta lá com ele e coloca ele pra ler. No início vai precisar desse esforço maior pra pegar no tranco. Daqui a pouco pega. Porque tudo que você faz repetidamente gera resultados. Seja para aquilo que é bom ou para aquilo que é ruim. Então começa a fazer aquilo que é bom. Começa a encher a sua vida de coisas boas. Eu falo que é se limpar. Quando você erra na educação do seu filho, quando você erra nas suas escolhas, quando você erra nas coisas da sua vida, você é perdoada. Tá tudo certo. Me perdoa, me desculpa, eu errei. Tá tudo certo. Como é que você faz para se limpar? Começando a se cercar de coisas boas. Se você errou na educação do seu filho, sabe como que você vai consertar isso? Você já tá perdoada. Sabe como é que você conserta isso? Fazendo certo. Ajudando o seu filho, ajudando as pessoas, se cercando daquilo que é bom. Sabe por que eu amo o PDL? Porque é o programa que me dá a possibilidade de alcançar milhares de famílias para que eu possa ajudar essas casas. Sem o PDL eu não entraria na sua casa. E eu me emociono, porque isso realmente é um propósito de vida. Eu não precisaria fazer tudo que eu faço. Porque o programa só pelo material, ele vale só pelo material. Nem precisava do acompanhamento, nem precisava de eu estar aqui todos os dias. Não precisava de nada disso. Mas eu amo ver essa transformação. Eu amo ver famílias transformadas. A alegria que eu tenho no meu lar, a harmonia que eu tenho no meu lar, eu quero que você tenha no seu. A paz que eu tenho no meu lar, a mente expandida, sabe? A forma de enxergar as coisas, a forma de lidar com as situações, essa maturidade que eu tenho, eu quero que você tenha. Isso me alegra, porque o programa PDL me proporcionou isso. Poder estar dentro da casa de cada família, de cada aluna e poder caminhar junto, de poder ajudar, de poder transformar. Vocês que estão entrando agora no programa PDL, a Lari, a Pri, quem mais? Quem mais que está entrando no programa hoje? Vocês vão entender isso na prática. Olha, o educar para o reino de Deus. É isso. Coisas precisam ser ajustadas. Pontos precisam ser ajustados. Um pequeno ajuste muda completamente a história da sua família. Só que você não pode desistir. Porque se você desistir dos seus sonhos, você vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar
o seu destino, o que chamam de destino. Você traça o seu destino. Deus, ele prometeu uma vida em abundância. Quais atividades, Fê, que você tá orando para ganhar? Gente, isso aqui não é sorteio, tá bom? O Descomplicando a Gramática, todo mundo que entrar, todo mundo que já entrou, todo mundo que entrar até as 9 da manhã ganha. Isso não é sorteio, não. É todos que, todas as alunas, alunos, todos que entrarem ganham esse aqui, tá? Não é sorteio. Até as 9 da manhã. Deus, ele prometeu. Ele prometeu, é promessa. Tudo que pedires em meu nome, crendo, receberei. Recebereis. Ah, as apostilas, entendi. Tudo. O que é tudo? É sem exceção de nada, é tudo. Só que muitas vezes a gente pede e não acredita. A gente pede e não acredita. Acredite, você é a pessoa mais capacitada para educar o seu filho. Ao longo da sua vida, essa confiança foi sendo podada. Porque você provavelmente já ouviu de várias pessoas, você não é capaz, você não consegue. E talvez isso tá no seu subconsciente. Talvez você nem se lembra. Mas quando você era criança, você ouvia isso o tempo todo. E isso trouxe para você uma sensação, uma crença de incapacidade. As suas crenças te moldam, as suas crenças moldam os seus resultados. Se você não acreditar em você, se você não acreditar no seu filho, quem vai acreditar? Para de duvidar do seu filho. O seu filho, ele é capaz. O seu filho, ele tem todas as habilidades que ele precisa para ser o que ele quiser na vida. E se alguma coisa hoje tá dando errado, se o seu filho tem alguma dificuldade hoje, isso pode ser trabalhado. Olha a história de Thomas Edison, olha a história de Einstein. Crianças que foram expulsas da escola porque falaram que eles tinham um problema. Crianças que demoraram para falar porque achavam que ele tinha um problema. E se tornaram os gênios da humanidade porque as mães acreditaram. E eu tô aqui para te falar uma coisa. O sucesso do seu filho depende da mãe, de você que é mãe. Ah, Priscila, e uma criança que não tem mãe? Ela vai buscar uma referência para ser mãe dela. Ela vai buscar uma referência feminina. Ela vai buscar. Começa hoje a ser intencional e observar o que você fala para o seu filho. O que você fala para você mesma em relação ao seu filho. Começa a mudar isso. Você vai ver grandes mudanças. Se seu filho tem passado por dificuldades na escola, se seu filho está com dificuldade no aprendizado, ele precisa que você, que é mãe, acredite nele, porque as professoras não acreditam, os coleguinhas não acreditam e provavelmente nem ele acredita que ele é capaz. Mas você precisa ser aquele anjo enviado por Deus para falar para o seu filho: filho, você é capaz. Não importa a dificuldade, não importa se tá difícil, você consegue. E a gente não tá falando aqui de uma corrida de quem chega primeiro, não. É de quem não desiste. É de quem não para no caminho, no meio do caminho. É de quem não reclama. E é isso. Então comece a sua segunda-feira refletindo sobre isso que a gente falou. E se você ainda não entrou no programa PDL, entre. É a oportunidade para você ter acesso a um programa completo para transformar a educação dos seus filhos. Isso é PDL. Isso é o PDL. Tá bom? Então... Certo? Então vamos juntas! Vamos juntas, novas alunas PDL! Vamos! Hoje à noite, às 20h07, tá, Pri? Pra não perder o costume, às 20h07, nós temos um encontro ao vivo. Um beijo pra vocês, ó! E agora eu vou lá recepcionar as alunas. Fiquem com Deus. Beijo!
Até amanhã!